Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Queria agradecer a todos os inscritos do meu canal. Quero dizer para vocês que eu não estou fazendo nada para a minha vanglória, perdão, mas eu senti de Deus o desejo no coração de pregar a palavra do Senhor, já que eu não tenho tempo para sair do meu emprego para ir pregar, passo o dia todo no emprego, mas o Senhor tocou no meu coração para me fazer esse canal justamente para levar a palavra do Senhor, levar conhecimento bíblico, né? E para os irmãos que estão me acompanhando, eu agradeço muito de todo o meu coração, né? Agradeço a todos que estão dando like, porque quero que você tenha consciência de que você não está agradando a mim, mas agradando ao Todo-Poderoso e dando um joinha lá para Jesus. Um like para Jesus, que é para que a palavra dele possa expandir, né? E a todos vocês, que vocês possam passar essa palavra para parente, para amigo, para irmãos, para colegas, até mesmo pessoas que você nem conhece. O importante é que o Evangelho seja pregado, como diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, muito obrigada a todos, viu? E continue compartilhando, continue dando like, para que o YouTube saiba que este conteúdo é de muita importância. E especialmente porque Jesus é o mais importante de toda como que eu diria para vocês, é mais importante em tudo. Entendeu? Então eu queria estar pregando nesta noite sobre Jonas. Agora há pouco eu me engasguei com água e tomei aqui. Então, tudo isso é o inimigo querendo parar, fazer a gente parar, né? Mas a gente não para porque Deus está no comando, está no controle de tudo. Irmãos, eu queria falar para vocês através da palavra de Jonas, né? Nosso irmão Jonas, né? Que Deus pediu para que ele fosse à cidade de Nínive para pregar aquele povo, né? Para que o povo se arrependesse, né? Dos seus pecados, né? E Jonas estava teimando com Deus, né? Jonas tinha seu chamado para com Deus, mas ele estava em fuga. Quero pedir perdão para os irmãos, tá bom, meus irmãos? Mas eu vou continuar porque Deus está no comando. Então, Jonas tinha um chamado de Deus, né? Mas só que ele estava em fuga. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Capítulo 1, vamos lá. Filho de Amitai, e com esta a ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive, pregue contra ela, assim diz o Senhor, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte vento sobre o mar, e caiu uma grande tempestade, então, violentamente, que o barco ameaçava em arrebentar-se todo. Os marinheiros que ficaram com medo, cada um chamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido do porão, se deitava e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como que você pode ficar aí dormindo? Levante-se
e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é responsável por esta desgraça que abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E por isso perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo, né? Qual a sua terra? De que povo você pertence? Então Jonas lhe respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me, jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é pior minha causa que esta. Violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens esforçaram seu máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E chamaram ao Senhor nós suplicamos, não nos deixes morrer, pois tiramos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejava. Em seguida pegaram Jonas, lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados ao grande temor, os homens lhe ofereceram sacrifício e comprometeram-se por meio de voto. O Senhor fez com que o grande peixe engolisse a Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então Jonas já estava no ventre do peixe. Jonas começou a orar ao seu Deus em desespero, clamou por ele e disse, socorro, ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, nas correntes formaram os turbilhões ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para teu santo templo. As águas agitadas me envolveram ao abismo, cercou-me de águas marinhas, se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram, para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta do sepulcro, Deus. Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditaram em ídolos inúteis desprezaram a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor Deus deu ordem aos peixes, e ele as vomitou, Jonas, em terra firme. Então, meus irmãos, eu peço muito perdão por essa tosse de vida que se apresentou, Então, meus irmãos, aí veio o arrependimento, porque o Senhor
o que o Senhor quer nos dizer através dessa palavra? Muitos de nós estamos correndo do nosso chamado, das promessas que o Senhor tem para nós. Nós estamos correndo de tudo aquilo quanto Deus nos coloca em nossas mãos para fazer, né? Como diz a palavra dele, e tudo que vieres à tua mão, faça com bom coração, com amor, né? Sem esperar a recompensa dos homens, porque cada vez que você faz uma obra na casa do Senhor, no templo do Senhor, ou fora do templo, meu irmão, eu quero te dizer que estas obras, elas são vistas por Deus. Não é necessário que o homem veja o que tu faz dentro da casa do Senhor ou fora da casa do Senhor. O importante é a presença de Deus na tua vida. O importante é que as pessoas, meus irmãos, vejam que você está trabalhando para o Senhor e não para ti mesmo, e não para a igreja, né? Porque quando o Senhor chamou Jonas para levar a sua palavra, que era o seu propósito, para que aquele povo que estava em ruína, né, na cidade de Nínive, porque a cidade deles lá, eles eram muito cruéis. Na cidade deles, eles matavam as pessoas e pegavam seus couros, seus corpos, e penduravam em cercas de arame, que era para que as pessoas que morassem naquela cidade tivessem temor, né, dos governantes de lá, das pessoas que governavam aquele povo, né, com uma ordem desordenadamente, né. Ali eram muitas atrocidades, meus irmãos, naquela cidade, muitas atrocidades, né. O povo era mau, o povo era maligno, o povo era como hoje, como se diz hoje, em terra firme, o povo, os homens se davam com as próprias primas, os próprios primos, os próprios familiares, né? E se envolviam na prostituição, na lascívia, na orgia, no roubo. Era uma cidade pecaminosa, sabe, meus irmãos? Era como nos dias de hoje, meus irmãos, né? Como nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Uma cidade de tanto derramamento de sangue, de tanto pecado. Então Deus sabia que no meio daquela cidade havia uma população pela qual estava sendo induzida pela maldade, mas que Deus conhecia o coração dos homens daquela cidade. Então Deus, por sua misericórdia, se arrependeu em destruir a cidade por conta de não querer eliminar aquelas vidas, né? Assim. Então o que Deus fez? Lançou Jonas na obra dele, pediu para que ele fosse pregar. Jonas teimou com Deus, né? E depois que ele teimou com Deus, para você ver, meu irmão, tem uma ideia. Ó. Quando você não leva a palavra de Deus, o que eu entendi aqui? Que o próprio Jonas, por ter entrado naquele barco, ele estava tão pesado, tão castigado por Deus pelas suas atitudes, né, de um peso tão grande que até por ele entrar no barco daqueles pescadores, ele trouxe o mal para lá. Ele atraiu a tempestade, ele atraiu um vento forte. Então, meu irmão, nós não podemos fazer como Jonas, atrair ventos fortes de calúnia, ventos fortes de desânimo, ventos fortes que a gente não vem deixar de acreditar que ainda há jeito para essas pessoas, ainda há uma realidade fora daqui, né? Que é uma realidade do céu, uma realidade espiritual, que Deus vai colocando no coração do homem para que se arrependa. Então, meu irmão, essa parábola aqui de Jonas é como se fosse... o Senhor cita ela lá no livro de Mateus, ela é citada, e no livro de Lucas, né, que assim como foi nos dias de Noé, que assim como foi a história do livro de Jonas, assim vai ser no nosso tempo de hoje. As pessoas que vão pregar vão, as que vão se converter, mas vai ficar uma população, eu até diria que poderia ser uma minoria, né, acreditando com muita fé,
que Deus irá mudar o quadro da nossa história, do nosso Brasil, do nosso mundo, né, nossa terra. Então eu acredito que Deus ainda há de fazer com que esse povo se arrependa da prostituição, se arrependa da mentira, do roubo, né, de tantas coisas, meus irmãos. Deixem o seu caminho mal, né? Como diz lá no livro de Isaías, que o homem deixe o caminho mal para trás e siga o caminho da justiça, o caminho do juízo, o caminho de Deus. Então, meu irmão, nos dias de hoje, tá como no livro de Jonas. Quando Jonas chegou à cidade, aquele povo se arrependeu. Por quê? Porque Jonas passou 3 dias por uma cidade de não sei quantos, vamos supor, 3.000 habitantes naquela cidade, e Jonas conseguiu pregar em 3 dias. Eu imagino Jonas só como se ele tivesse uma asa, ele passava e batia com a mão: se arrependam, Jesus está voltando, se arrependam, se arrependam. Não dava tempo de ele explicar tanto, né? Mas ele chegava a dizer: arrependam-se, arrependam-se, senão Deus vai destruir essa cidade em 3 dias. Se arrependam, se arrependam. Então eram milhões de pessoas. Vamos supor que 1 milhão, 3 milhões de pessoas, ou 3.000 pessoas, uma cidade pode ter 8.000 habitantes, né? Suponho que naquele dia que Jonas havia pregando de bairro em bairro, né, nessa cidade, a pés, meu irmão, ele ia a pés, ele não tinha nada para que conduzisse ele fisicamente, a não ser o Espírito Santo de Deus que foi conduzindo ele, né? Conduzindo ele para que ele pudesse chegar à cidade de Nínive e conseguir pregar para que Deus fizesse com que aquele povo se arrependesse através daquela palavra na cidade, né? E uma coisa interessante que Deus mandou ele pregar foi contra aquela cidade. Por que Deus mandou ele pregar contra? Porque Deus havia visto os seus pecados e disse: é contra os pecados de vocês, quanto às lascivas, as mentiras, os roubos, as prostituições, né, o adultério, contra tudo isso. Então, eu imagino como que Jonas teve tempo de pregar para 3.000 pessoas naqueles 3 dias. E hoje, meu irmão, para nós pregar para milhões de pessoas não é mais difícil, porque naquele tempo Jonas não tinha tecnologia, Jonas não tinha carro, Jonas não tinha moto, não tinha nada, meu irmão. Mas ele tinha voz, mas ele tinha um Espírito Santo que a conduziu para levar esta palavra, para pregar, né? Então, meus irmãos, isso vai um alerta para a igreja, vai um alerta para nós, né? Que nós venhamos pregar tempo fora de tempo, como diz a palavra do Senhor, né? Que nós devemos pregar para essas pessoas que estão aí despreocupadas com o pecado, né? Porque para você ver que Jonas ficou irado. Vou mencionar aqui a ira de Jonas. Por que a ira de Jonas? Né? E Deus disse assim para ele: há fundamento nessa ira, Jonas? Você tem razão para tá irado, porque foi algo que Deus criou naquela hora, naquela planta. Deus criou numa noite, e numa noite mesmo, pela manhã, ele mandou as largatas comer aquele pé de árvore que havia dado sombra para ele, né? O que é que eu entendo aqui, meu irmão? Que Deus tem dado muita sombra para nós. Deus tem dado muita chance, muito descanso para nós. Mas nós, meus irmãos, queremos ficar tão acomodados dentro da igreja, queremos ficar só no banco, queremos ficar só ali sentado, né? E chegou um momento que Jonas queria dormir, né, profundamente debaixo daquela árvore, porque para ele tinha cumprido a promessa, ele tinha cumprido o ide de Jesus, então ele queria descansar. Só que ele, meu irmão, ainda haviam pessoas lá que precisavam ser o evangelho alcançar, né? Porque a Bíblia diz aqui que Jonas ficou irado porque Deus matou aquela planta, que Deus mesmo a criou. Então, assim, o que eu entendo nisso?
Porque Deus dá a vida ao homem e nós somos como uma planta, né? E nós somos como uma figueira, né? Se nós floresce, ela continua vistosa, vidosa. Mas se nós ficamos secos, com os galhos secos, a nossa tendência é morrer de um dia para o outro. Entendeu? Jonas ficou mais preocupado com aquela figueira, vamos dizer assim, porque não era uma figueira, uma bobreira, né? Jonas ficou tão preocupado com a bobeira, esqueceu que ali tinha almas, tinha vida para ser resgatada, né? Quer dizer que a preocupação dele estava numa simples coisa, mas que Deus criou de exemplo. Ele estava mais preocupado com a sombra da bobreira, com aquela bobreira, do que com as vidas que estavam lá, esperando por uma palavra. E não é difícil, meu irmão, nos dias de hoje nós estamos mais preocupados com nós mesmos, com nossa estadia, com nossas coisas terrenas, com nossa vida terrena. Nós estamos muito preocupados com nossos aquifazeres e estamos despreocupados com a palavra do Senhor. Estamos relaxadamente. Às vezes nós trabalhamos relaxadamente na obra do Senhor. Às vezes nós vamos com o dia que dá, colocamos dificuldade, colocamos um filho como pretexto, um neto como pretexto, qualquer coisa que envolve pretexto para que a gente não vá para a casa do Senhor, para que a gente não pregue. Ah, não vou porque esse sol está muito quente. Ah, de tarde está chovendo muito. Ah, eu vou ter que ir no banco. Ah, eu vou ter... Porque nós estamos preocupados com nossos afazeres. Meus irmãos, eu quero lembrar vocês que quando estava Maria Madalena e a outra, que eu esqueci o nome, uma estava preocupada com a casa e a outra estava preocupada em atender Jesus. Maria Madalena, né, estava preocupada em atender Jesus. Uma estava preocupada em prestar atenção em Jesus, ouvir o que Deus tinha para falar, o que Jesus tinha para falar. E a outra estava preocupada, a Marta estava preocupada com os seus aquifazeres, né? Então aí vai um exemplo nosso, é um exemplo para nós. Nós estamos mais preocupados com nossos aquifazeres do que o caminho da salvação, a palavra, a entrega do evangelho, entendeu? Meus irmãos, hoje nós podemos pregar a qualquer momento, meu irmão. A qualquer momento você pode gravar um vídeo, entregar uma palavra para uma pessoa que está precisando de uma palavra rápida para quê? Porque, olha, tem muita gente nos dias de hoje está se suicidando, está querendo se matar, está querendo fazer besteira da sua vida, dar cabo da sua vida. Sabe, meu irmão, essas pessoas, elas estão se matando com as próprias mãos por conta de não ouvir uma palavra da nossa boca, através de uma mensagem, um vídeo de 1 minuto, 2 ou 3. Mas graças a Deus que tem uns pioneiros na fé, tem aqueles que gravam, né? Então, meu irmão, a gente não pode pegar e dizer que o WhatsApp é do diabo, dizer que a tecnologia é do Satanás. Não, o Satanás se apropria da tecnologia. Mas nada que foi criado nessa terra é dele, gente. Nada. O WhatsApp, o Instagram, o toque-toque. Não. Se ele tem sido um instrumento usado errado, eu quero dizer para vocês que tudo que foi criado aqui na terra pelo homem, mas foi primeiramente copiado na mente do homem, mas ela veio primeiro do céu. Deus a copiou na mente do homem para fazer as coisas para nós. E quando a Bíblia diz que o Evangelho será pregado de ponta a ponta, então com certeza a ciência, a tecnologia iriam nos servir nos dias de hoje para pregar a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que nós venhamos prestar atenção mais, né, na palavra do Senhor, nos preocupar, né, com os outros, né, porque como Jonas foi pedra de tropeço para aqueles homens que estavam no mar. Porque como que Jonas foi pedra de tropeço? Porque ao invés de ele chegar lá
no bairro e pregar, não, ele foi se esconder. Ninguém se esconde da presença de Deus. E naquele grande dia ele vai mandar espalmar nossas mãos, que é para nós mostrar as nossas obras que nós temos feito para ele. Então, meus irmãos, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, a tempo é fora de tempo. Não hesite. Não fique dando ouvido às pessoas que dizem, que internet, que isso, que aquilo, do diabo. Pare de dar legalidade a Satanás, que nem a chave dos infernos, nem a chave da porta do inferno, Jesus não deu para ele. Deus não entregou nas suas mãos. Deus não permitiu estar nas suas mãos. Então, por que Deus faria isso? Entregaria tudo de mão beijada para ele? Não. Ele se apropria, ele é tão invejoso que ele usa pessoas para copiar o reino de Deus, só que na versão de mentira, que a versão dele é a versão da mentira, da hipocrisia, entendeu? Ele criou os espíritas, que é para dizer que são as pessoas espirituais. Ele criou aquelas pessoas ali, ele criou uma religião, mas aquelas pessoas são de Deus, são pessoas que Deus criou, né? O diabo tem iludido essas pessoas. Eu amo eles, porque eu sei que eles são parte do reino de Deus, eles são parte da família de Deus, da criação que Deus deu. Todos os espíritas, o bandista, o macumbeiro, homossexual, essas pessoas, meus irmãos, elas foram criadas por mão de Deus. Elas foram tecidas no ventre das suas mães, através de Deus, porque se Deus não quisesse que elas viessem ao mundo, nem teriam nascido, meus irmãos. Então que a gente venha ter um coração de Jesus, não julgar essa classe, porque todos são feitos criatura de Deus, todos, e merece um pouco de atenção, merece um pouco de carinho, de amor, tanto o bandista, o espiritista, entendeu? O macumbeiro, o feiticeiro, o idólatra, tá entendendo? O bêbado, o cachaceiro, o drogado, todos eles carecem de amor, carecem desta palavra, carecem de ouvir esta palavra. Então, meu irmão, não despreze nenhum deles. Tenha um amor sincero por essas almas. Se apaixone pela alma de um drogado, de um traficante. Tá entendendo? Ninguém sabe o que levou eles até lá. Ninguém sabe qual foi a situação de cada um. A gente não pode julgar a classe, nenhuma classe. Porque o próprio Deus diz lá no livro de Isaías, para ele nós não somos nada. Nós somos comparados a um verme. E quando ele está lá em cima, que ele olha lá de cima, que ele se abaixa para ver a terra, ele diz que nós somos como tipo grãos de areia. Então significa, irmão, que nós não somos nada. Nós somos nada, meu irmão. Só somos alguma coisa, meu irmão, quando a gente tem um Jesus maravilhoso, um Deus que se faz presente na nossa vida, porque a gente reconhece que o amor é tudo, é capaz de curar, é capaz de salvar, é capaz de fazer se arrependerem dos seus pecados. Através de uma palavra você salva uma vida. Então, a partir de agora, meus irmãos, sofram por essas almas, em oração, se ajoelhe, peça ao Senhor para cuidar desses órfãos, dessas viúvas, desses jovens, dessas jovens que caíram no mundo das drogas, saíram de casa. Oh, meu irmão, tenha um amor no coração. Não faça como Jonas, não pense que você se esconde da presença do Senhor, que você não se esconde. O Senhor diz que todos nós estamos patentes aos olhos dele, entendeu? E que nós não venhamos ser pedra de tropeço na vida dessas pessoas, porque nós nem somos melhores do que eles, nenhum de nós. Nós também fomos tirados do calabouço, nós fomos tirados de uma lamaceira, de um lamaçal, tá entendendo? Justamente para que nós não se sinta melhor do que ninguém, porque o Salmo 100
Lá no verso 1 e 2 ele fala que não foi nós que escolheu ele, mas foi ele que nos separou, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos deu uma oportunidade de salvação através de seu Filho Jesus. Para quê, meu irmão? Para que nós não se vanglorie. Tá entendendo? Que a gente não se vanglorie. Ah, que hoje eu tô assim porque foi eu que escolhi Deus, porque eu só tô assim porque... Não, meu irmão, você bota na sua cabeça uma coisa, que até para você chegar a Jesus, chegar ao Pai, para você chegar ao Pai, você tem que chegar a Jesus primeiro. E depois você vai até o Pai. Como ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por Cristo Jesus. Então, para você saber que eu e você, nós não somos nada, nós somos minoria. Nós somos minoria, nós somos miudinho, como ele diz lá na palavra de Isaías, somos como grão de areia. Quando ele se abaixa para ver a terra, ele olha aquele monte de formiguinha que é nós. Então, meu irmão, grande é Deus, grande és o Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que habita nela. Grande és o Senhor, que fez as aves dos boxes, e as plantas louvam ao Senhor, as marés, o mar, tudo que há, os pássaros, os passarinhos. Por que nós não devemos louvar Ele? Temos que louvar. Porque você diz assim, ah, uma planta não tem vida, ah, um cachorro não tem vida, ah, um animal não tem vida, uma pedra não tem vida. O próprio Deus diz que até as pedras clamarão, entendeu? Até as pedras clamarão pela palavra dele. Cobrarão de nós, porque elas dirão, poxa, eu já ouvi tanto testemunho de pessoas que dizem assim, quando não era crente, os crentes ficavam com raiva, não se aproximavam deles porque eles eram drogados, era isso, era aquilo. As próprias pedras clamam. Ô meu irmão, seja humilde como Jesus foi. Levante-se agora com a bandeira de Cristo. Olha, um exemplo aqui. Quantos estão levantando as suas bandeiras em prol das suas causas? Quantos vão para as ruas? Não querem nem saber se vão ser mortos, se vão ser punidos, não querem. Eles não estão nem aí, mas eles estão atrás das suas causas, eles não desistem até conseguir. Então, que nós sejamos exemplos também, que nós venhamos sair às ruas para pregar, para falar do amor de Jesus, sem medo, porque o Senhor disse que o homem mata o nosso corpo, pode até matar o nosso corpo, pode até nos matar, mas tem uma coisa que ele não mata, é a nossa alma, porque essa pertence a ele. Tá entendendo, meus irmãos? Eu quero pedir ao Senhor que nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, você que tem 20, 30 anos, 2 anos, 1 ano, 3 dias, 4 dias, você que conhece a Bíblia, conhece o Evangelho, saia para pregar, meu irmão, saia para louvar, levanta sua bandeira, pega um grupo de 2 ou de 3, meu irmão, bora tirar um domingo ou um sábado, vamos pregar, vamos nas portas, pregar, entregar uma palavra, fazer com amor, entendeu? Que Deus vai te honrar, meu irmão. Pense nisso, porque quando chegar no dia do juízo, a gente vai espalmar nossas mãos e Ele vai dizer, cadê os teus talentos? O que tu fizeste para mim? Cadê as obras? Nós seremos cobrados. Porque Ele não nos deu o dom para a gente ficar encostado, como Jonas queria ficar debaixo daquela abobeira, o tempo todo dormindo. Se ele ficasse dormindo o tempo todo, essas 3.000 pessoas não seriam alcançadas, meu irmão, em 3 dias. Então, que você reflita, que você pense muito bem, entendeu? E vá em frente, levanta essa bandeira, a bandeira do cristianismo, levante, defenda o Evangelho de Jesus.
defenda, seja um defensor da palavra do Senhor, levando o ID, pregando. Arrume 2 ou 3 pessoas e se programe e diga: hoje nós vamos tirar um domingo para o Senhor. E saia nas portas com o panfleto pregando. Ore antes de sair. Tire um jejum para que você, quando chegar numa casa dessa, que está sobrecarregada, se tiver alguém endemoniado, alguém enfermo, para quando você tocar nele, eles possam ser curados em nome de Jesus. Tem muita gente, meu irmão, que está precisando de uma oração e não tem quem leve essa oração, não tem quem saia. Tem, mas não tem quem levante essa bandeira e vá em frente atrás dessas pessoas. Porque ó, se você prestar atenção na parábola da ovelha, eram 100 ovelhas. Porque ele perdeu uma ovelha, ele foi atrás. Ele foi atrás dessa uma ovelha. É como se eu dissesse a você assim, você conseguiu ganhar 2 cestas básicas, mas você deixa bem aqui no cantinho e vai lá pegar mais uma. Aí quando você vem, a cesta sumiu, né? Aí você fica só com aquela. Mas você pegou uma que vai salvar o seu dia. Assim foi Jesus. Ele comprometeu as 99, mas ele foi atrás daquela uma só que estava faltando das suas ovelhas. E não desistiu dela. Foi até o fim, trouxe. Então, meu irmão, que você seja como Jesus, porque a palavra diz: sedes meu imitador. Sede imitador de Cristo, né? Levai a palavra, levai o evangelho de ponta a ponta, de cabeça a cabeça. Então, que nesta noite, meu irmão, a palavra do Senhor esteja contigo, meu irmão, minha irmã, e que você raciocine, que você pense: será que você está servindo a Deus de forma correta? Será que nós não estamos se sentindo cansados como Jonas? Será que nós não estamos fugindo do nosso chamado? Será, meu irmão? Será que ser crente é só você ficar dentro de uma igreja, sentado num banco de domingo a domingo, de quarta a quarta, terça a terça? E as almas que estão lá fora? Porque aqui nós já recebemos. Então nós temos que ir lá fora dividir essa água, esse copo d'água que nós recebemos e que matou nossa sede. Nós temos que ir lá fora, dar um pouco dessa água para quem está precisando de beber, da água da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom, meus irmãos? E passe a olhar para essas pessoas com amor. Olhe para o drogado, olhe para o LGBT, olhe para esses espíritas, olhe para os bandistas, olhe para os macumbeiros, olhe como Jesus olhou para nós. Com amor, ele nos carregou no seu colo, nos abraçou e nos escolheu para o seu reino. Que assim você faça a mesma coisa, acolhe estas pessoas que são menosprezadas, estas pessoas, meus irmãos, que muita gente fica julgando a causa delas, viu? A gente sabe, a gente conhece o pecado, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas não é sabendo o que é certo e o que é errado, e julgando as pessoas, que a gente vai atrair elas para Jesus. Não é. Como Jonas, não seja pedra de tropeço. Não seja, porque se Jonas estivesse naquele barco para fazer uma missão, dizer assim: eu vim aqui avisar vocês que Deus vai destruir essa cidade em 3 dias, aqueles homens na mesma hora se convertiam. Mas para você ver que graças a Deus que aqueles homens se arrependeram, porque jogaram ele no mar, ficaram preocupados, o que aconteceria com ele, e eles ficaram preocupados que eles tinham derramado sangue, não sabia se era de um inocente ou não, mas para eles era como se tivesse derramado o sangue de Jonas, tivesse matado a Jonas. Eles se arrependeram.
Foi a entrada de Jonas no barco, a atitude de Jonas serviu para que eles se arrependessem das atitudes deles, direta ou indiretamente, e eles se convertessem, porque eles se arrependeram. Chega a hora que eles se arrependem. Oh Deus, não julga nós pelo que nós fizemos. Entendeu? Então que nós sejamos como Jesus Cristo, não como Jonas, mas como Jesus Cristo, porque Jonas só foi porque Deus empurrou ele, botou ele no calabouço, imprensou ele para que ele fosse lá, porque o amor de Deus era tão grande pelaquela cidade, que o próprio Satanás botou na boca de Jonas, que era para Jonas não ir à cidade com egoísmo, para que ele não fosse, para que aquelas pessoas não se arrependessem, porque ele sabia que se ele levasse a palavra, as pessoas iam se arrepender. Então, por isso, com o ódio dele, a ira dele foi tão grande que ele não queria levar a palavra para essas pessoas. E hoje está difícil. Está difícil levar o evangelho a muitas pessoas? Não está, meu irmão. Está mais fácil. Está mais fácil. Então, pense bem, meu amado, minha amada, que vai ouvir esta palavra nesta noite. Pense bem, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. Breve vem o Senhor Jesus, isso não é brincadeira, as profecias estão se cumprindo e a hora é essa, não há mais tempo para brincar de ser crente, não há mais tempo. Você viu como Deus não permitiu que Jonas passasse mais horas debaixo daquela bobeira? Ele estava cansado, mas ele não permitiu. Por que ele quis dizer ali? Não se canse de pregar, porque o livro de Isaías fala que quando nós vamos pregar as boas novas, nós vamos com nossos pés leves, com a nossa alma leve, com o coração chapado de alegria. Porque a Bíblia diz, bom é aqueles que anunciam as boas novas, né? E vem quando volta com o coração cheio, com as mãos cheias. Meu irmão, é verdade, isso é muita alegria para quem prega o evangelho, quando volta para casa, que tu te lembra que tu deu uma palavra para aquela pessoa e aquela pessoa ficou pensando, vou rever meus conceitos, eu acho que eu vou entrar nessa crença, eu vou entrar nessa igreja, vou procurar Jesus, vou procurar um meio de vida, viver minha vida corretamente. Essa é a palavra, meu irmão. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria em entregar o evangelho. Você está pensando que 20, 30 anos dentro de uma igreja, só sentado no banco, sem servir a Cristo de forma correta, você está pensando que você vai subir? Não vai, meu irmão. O pastor não vai subir porque ele é pastor. A irmã não vai subir porque ela é obreira. O irmão não vai subir porque ele é diácono. O irmão não vai subir porque ele é um pregador. Não, meu irmão, ele tem que estar com vida no altar e buscando vida para Jesus, colhendo, fazendo a colheita. E a tua vida, teu comportamento, as tuas obras vai representar o reino de Deus, tanto aqui na terra como lá. E o teu galardão é muito grande e tremendo, que Deus vai te entregar. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a todos que me acompanham neste canal. Eu não sou uma pessoa assim ainda muito de falar bem, mas como a própria palavra de Deus diz que na Bíblia tinha, não me lembro a parte que diz que tinha, não sei se era Paulo, não sei, tinha um que não tinha a palavra bonita, mas ele sabia pregar perante o Espírito Santo. E eu não me importo com isso, porque eu falo aquilo que Deus manda eu falar e acabou. Tá entendendo, meu irmão? Eu não estou aqui para beleza, boniteza, porque se eu quisesse estar com beleza e boniteza, estaria no salão. Mas graças a Deus que eu estou na presença do nosso Rei, do nosso Jesus Cristo, e que assim seja na tua vida, que Deus te abençoe rica e abundantemente com essa palavra. Reflita, meu irmão, reflita a partir de agora o que eu estou fazendo há 10, 12, 15, 13, 40 anos, 50 anos, o que eu tenho feito para Deus, quais são as minhas obras, o que eu estou ocupando esse espaço no banco da igreja, o que eu tenho feito para que Deus se agrade de mim. Pense nisso.
Quais são as almas? Quais são as medalhinhas que já estão no seu colarinho, no seu pescoço? Quais são elas? Quantas você tem? Para quando chegar lá você conferir, juntamente com os anjos e o Senhor Jesus. Quantas estrelinhas você tem? Pense nisso. Ocupar banco de igreja, qualquer um ocupa, qualquer pessoa ocupa, tanto quem é crente como não é crente. Então que esta palavra, meu irmão, seja para você refletir nesta noite. Veja os seus conceitos, reveja como você tem vivido para Cristo. Como o seu comportamento, como estão as suas obras. Se preocupe, meu irmão, porque o céu é lindo e maravilhoso, tá bom? Uma boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe, que vocês tenham paciência de ouvir essa pregação, porque eu só estou falando mediante o Espírito Santo, e feliz é aquele que ouve as palavras do nosso Senhor Jesus e ouve a palavra que Ele manda entregar. Feliz é aquele, e você será feliz se ouvir até o final essa pregação, e você vai mudar os seus conceitos. Amém, meus irmãos? Eu não vou orar nesta noite aqui, na live, mas eu vou orar na minha caminha, porque eu estou na casa alheia, mas estou entregando a palavra desta noite. Deus abençoe ricamente, abundantemente, e que Jesus faça resplandecer a sua luz sobre a tua face, sobre o teu rosto, e te dê a paz. Boa noite. Um beijo para todos. Obrigado.